Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo na nossa série Os Desafios da Gestão para 2022. E não percam, esse vídeo vai tratar de um dos temas mais polêmicos e que está dando mais discussão com relação à nova lei de licitações e contratos, que é a figura do agente de contratação. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados, em Brasília, e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre o agente de contratação. Mas antes disso, vamos lá na Lei 14.133, lá no seu artigo 7º. E o que fala? Vamos lá. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais. A execução desta lei que preenche os seguintes requisitos. Bem, então aqui no artigo 7º, ele vai tratar especificamente dos agentes públicos, que não se confunde lá com agente da contratação, agente de contratação que está lá no artigo 8º. Então, os agentes públicos são os agentes públicos em geral que vão, trabalhar aí no macro processo da contratação pública, tanto lá desde a fase preparatória, a fase de escolha do fornecedor e a gestão e fiscalização do contrato. Então, todo mundo que trabalhar nessa fase é agente público, com a exceção do agente de contratação, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que a lei fala sobre ele. Então, de todo esse pessoal, todos esses que vão trabalhar no macro processo de contratação, fase preparatória, escolha do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, quais são os requisitos que eles precisam ter? Inciso 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Ou seja, sejam preferencialmente servidores efetivos. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público e, inciso 3, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, o que a gente pode tratar dos agentes públicos? Temos aí no artigo 7 que vai caber a autoridade máxima do órgão fazer a gestão por competência, que é o que? Pegar esses agentes públicos e, de acordo com a capacidade deles, a capacitação, a qualificação, alocar em uma dessas 3 fases. Ou vai trabalhar lá na fase de planejamento, na fase preparatória, elaborando ATP, elaborando o TR, pesquisa de preço, matriz de riscos, o edital, ou vai ficar lá na fase de escolha do fornecedor, ou gestão ou a fiscalização do contrato. Então, a autoridade máxima vai fazer essa gestão por competência aí, conforme está no artigo 7º. Os requisitos. O primeiro, seja preferencialmente servidor. Como é que a gente interpreta esse preferencialmente? Eu não tenho... A gente sabe, o problema maior que aqui, nem tanto, que fala preferencialmente. O problema que a gente vai ver está lá no artigo 8º, na figura do agente de contratação. A gente sabe da realidade dos municípios, das prefeituras e câmaras de vereadores, principalmente dos municípios menores, a falta de pessoal efetivo, para trabalhar aqui em todo o macroprocesso da contratação pública.
guardando o princípio da segregação de função, que está lá no artigo 5º, né, que é um dos princípios que orientam a 14.133, né? A gente sabe que a realidade dos municípios e câmaras, na maioria esmagadora dos municípios, não é essa. Lá a gente tem o que a gente chama de equipe, né? É o mesmo que faz o TR, é o que é o pregoeiro, é quem vai listar, é quem vai lá adjudicar, ou muitas vezes até quem vai executar também, ou seja, faz tudo, né? E isso, pelo próprio princípio da segregação de função, não pode. Os órgãos de controle já vêm falando isso já há bastante tempo e agora mais do que nunca está expresso na nova lei aí de licitação, lá no seu artigo 5º, que trata dos princípios da segregação de função, né, que serve para quê? Questão de integridade, né, evitar, mitigar riscos, tá lá a gestão de riscos novamente, que é mais fácil quando chega um artefato que eu fiz, vai para outro setor, outra pessoa analisa, pode identificar algum erro que eu não vi e corrigir. Quando eu sou só mesmo que faço e eu vou analisar o que eu fiz, a gente fica com o olhar viciado, né? Não quer dizer nem que seja dolo, né, ou má fé, mas fica com o olhar viciado, né? Não entende. Lê e não vê qualquer tipo de erro. Então, por isso a importância da segregação de função. Outra pessoa analisar o que já fez e assim indo na cadeia. Verificando o trabalho do que já passou para identificar qualquer irregularidade aí ou erro para dar tempo de consertar. Então, por isso a importância dessa segregação de função. A gente sabe que isso não é a realidade dos municípios. Então, mas aqui fala preferencialmente. Então, o que cabe ao gestor? Não é só designar ali pessoas que não sejam servidores efetivos, ou seja, só aqueles cargos comissionados, sem vínculo com a administração, ou nem mesmo com o cargo, né, são terceirizados. Não cabe só designar e não falar nada, porque a lei fala preferencialmente. Toda vez que você vê preferencialmente na lei, é porque você deve seguir aquilo que está escrito, servidor efetivo. Se não for possível, você deve justificar o porquê não é possível. Aí você vai falar falta de pessoal e justificar e porque não está escolhendo aí um servidor efetivo para ocupar aí essas funções, né, por essa gestão de competência. Então, toda vez que tiver preferencialmente, você tem que fazer aquilo que a lei fala. Em caso não conseguir, você vai justificar, né? Tudo tem que estar justificado no processo. Já falei isso em vários vídeos, né? É bom para o próprio gestor, para ele se resguardar, né? O que não está nos autos não está no mundo, seja em autos físicos ou autos virtuais, né? Tem que estar tudo justificado, né? Tem atribuição relacionada à licitação, ou seja, vai capacitar essa equipe, independentemente se é servidor efetivo, comissionado ou temporário, terceirizado, você tem que capacitar. Mais uma vez aqui a capacitação constante, né? O espírito da nova lei que nesse prazo aí que a gente já tratou, seja feita a capacitação dos agentes públicos, né? Conforme fala aí no artigo 7º, caput. Só que o problema vem no artigo 8º, que lá fala o quê? A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação, né? Então aqui a figura do agente de contratação que está dando tanta polêmica, porque a lei fala expressamente que deve ser servidor efetivo. E como eu falei, tem muitos municípios que infelizmente não dispõem de servidor efetivo para realizar a função aqui do agente de contratação. Às vezes o servidor efetivo que dispõe já são antigos lá, já ocupam outras funções, né? Nunca trabalharam aqui.
Então aqui que se reside o maior problema, o maior debate que está tendo na 14133 até o momento. Qual o debate? Tendo visto que está expresso na lei e tendo visto a realidade, né, dos municípios. Então, muitos autores têm a discussão se esse artigo 8º aqui se trata de norma geral ou norma específica. Norma geral, igual a gente já falou no vídeo passado que tratou da regulamentação, a Lei 14.133 está lá no seu artigo 1º, ela expõe de normas gerais, ou seja, que devem ser observadas por todos os entes da federação, né? União, Estados, DF e municípios, e cabendo a esses entes regulamentarem, né, no que couber, atendendo às suas especificidades, a sua realidade, a lei, não podendo contrariar o que fala a Lei 14.133, que é a norma geral. Então, qual que é o ponto aqui? Entendendo que o artigo 8º é uma norma geral, né, o município vai regulamentar aí atividades do agente de contratação, o que ele vai fazer, como é que ele vai trabalhar operacionalmente, mas não poderá mudar o fato que a lei fala que tem que ser um servidor efetivo. Já muitos autores defendem que esse artigo 8º é uma norma específica, que é o que? Se aplica somente à União. Então, se aplicando somente à União, os estados, DF e municípios poderiam legislar de forma diferente, né? E aqui é legislar, não só regulamentar, né? A diferença é essa: quando você vai regulamentar, a lei está posta, você não mexe na lei, você só regulamenta, né? Já aqui, se você for considerar que essa norma aqui se refere só à área federal, aí o Estado, DF e o município teria que legislar, né? Não poderia fazer decreto ou instrução, né? Teria que fazer uma lei, aplicando aqui, por exemplo, a mesma figura lá do artigo 7º. O agente de contratação será preferencialmente. Então temos duas visões aí que a gente vai ter que esperar, principalmente os tribunais de contas se manifestarem quanto a isso. Mas eu já falo, né? Vão regulamentando, igual falei no vídeo anterior. Que é até bom que regulamentando, e aí poderá o Tribunal de Contas, né, do seu estado, ou o Tribunal de Contas do município aí nos estados que tem um município, verificar aquela regulamentação e já se manifestar. Aí você já meio que obrigaria o Tribunal de Contas a se manifestar. Então esse é o maior imbróglio que está tendo. Se o artigo 8º é uma norma geral, ou seja, sendo norma geral, os estados, União, DF e municípios vão regulamentar esse ponto, fazer como que ele vai trabalhar, o fluxo ali de trabalho de acordo com a sua realidade, não podendo alterar o que fala a lei, servidor efetivo. Outra parte defende que é uma norma específica, ou seja, se aplicaria somente no âmbito da União, que tem servidores efetivos suficientes para fazer isso. Toda essa gestão de competências aí, com todos os servidores efetivos, o que não é a realidade de municípios. Então, por isso que se defende que essa é uma norma específica. Sendo uma norma específica, só da União, estados, DF e municípios podem legislar de acordo com a sua realidade. Por exemplo, colocando aqui também o preferencialmente. Então, são essas duas correntes aí que nós temos. O que eu acho, particularmente, né? Entendo as duas visões, mas ao meu ver se trata de uma norma geral que deve ser seguida aí por União, estados, DF e municípios. Por quê? Primeiro ponto, o que o legislador quis fazer ao colocar essa norma? Que o agente da contratação que vai tocar a licitação, como fala aqui,
que a licitação será conduzida por agente da contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos e empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisão, acompanhar o trâmite, dar impulso ao processo. Seria quase que um gestor de processo, né? Ele vai tocar toda essa parte desde a fase preparatória até a escolha final aí, até a homologação, conforme está aqui no caput do artigo 8º. Então ele estaria muito suscetível a pressões, né, de todos os lados, né, de querer que essa licitação ande rápido ou de não querer, né, de interesses aí de várias partes, tanto parte de licitantes quanto do próprio gestor, da cadeia acima hierárquica. E a lei quis que fosse servidor efetivo, ou seja, aquele que já tem estabilidade, para não ficar tão suscetível a pressões e ceder a fazer qualquer tipo de irregularidade que seja com medo, no caso aí de perder o cargo, se for somente um comissionado, ou um emprego se for um servidor terceirizado, né? E lembrando que lá no parágrafo 5º desse artigo 8º fala que em licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame, ou seja, o agente de contratação vai se chamar pregoeiro. Então tudo que a gente está falando aqui ao agente de contratação aplica-se ao pregoeiro, né, quando o certame aí for o pregão. Então a mesma coisa, nesse entendimento, o pregoeiro teria que ser, né, servidor efetivo. O que a gente sabe, mais uma vez, que muitos não são, né, muitas vezes são só comissionados ou terceirizados. Isso não quer dizer que eles sejam menos competentes do que um servidor efetivo, não. Muitas vezes são muito mais competentes, se capacitam, buscam capacitação, né, fazer o seu trabalho melhor, mas o legislador veio com esse espírito de, nessa suscetibilidade a ceder a pressões que o servidor efetivo, por ter estabilidade, não sofreria, né, não teria com que barganhar, digamos assim, né? Alguém vai oferecer alguma coisa, se você não fizer isso, você vai perder emprego. Não vai, porque ele é efetivo, ele é estável. Ele só perde emprego lá na forma lá conforme está na Constituição. Já um pregoeiro ou um agente de contratação aí que só com cargo comissionado está mais suscetível. Fala, faz ou eu te exonero. Né? Se ele depender do cargo, corre esse risco. Não estou dizendo que vai fazer, mas muito provável, está mais suscetível. Aqui que entra novamente a gestão de risco. Qual tem mais risco de ceder a uma pressão? O efetivo ou simplesmente comissionado ou terceirizado? Logicamente, o comissionado ou terceirizado. Que podem ser mandados embora. O efetivo, não. Só se fizer alguma coisa errada. Né? E desobedecer a ordem manifestamente ilegal não é nada errado. Então, esse foi o espírito que eu entendo. E outro ponto também que corrobora a minha visão de que isso é uma norma geral, ou seja, tem que se aplicar a todos, cada um vai regulamentar, mas não podendo mudar essa questão da efetividade, é que se não fosse norma geral, ou seja, não fosse de aplicação obrigatória, né, nos outros entes e nos municípios, ele não estaria lá no artigo 176, igual a gente viu no vídeo. Né? O 176 traz 3 exceções, que a lei deu 6 anos para que os municípios com menos de 20 mil habitantes cumpram. E está lá o artigo 7º e o artigo 8º da lei. Então, se não fosse para o município cumprir, não precisava estar lá dando um prazo maior para ele cumprir, porque ele não precisa cumprir, então não precisa ser 2, 5, 6 anos. Então, vejo muito como essa questão de entender o que o legislador quis e uma parte quase que lógica da lei. Se está lá na exceção para ele cumprir daqui a 6 anos, se aplica a ele. Se aplica ao município, é uma norma geral. Né? Mas também vejo o lado aí dos que pensam ao contrário. Data máxima vênia. Né? Que fala que a lei ela não pode estar distante do mundo real. Né? Que mesmo que em 6 anos, municípios pequenos não teriam condições de fazer cumprir o artigo 7º e 8º. O artigo 7º ainda se resolve porque está lá preferencialmente. Ele poderia justificar. Não tenho quadro, não tenho condições de fazer um concurso para cumprir tudo isso por enquanto. Então, estou colocando aí servidor comissionado e terceirizado.
Mas no artigo 8º não tem como fazer isso porque diz que tem que ser efetivo. Então essa é a maior celeuma. O que eu posso falar aí para os municípios, né, que estão aí com menos de 20 mil habitantes? Eles têm 6 anos, tem um prazo maior. Já os que não estão nesse quadro, tem os 2 anos aí, que já passou mais de um quarto desse prazo. Façam normas de acordo com o que vocês entendem. Se vocês têm servidores efetivos para cumprir aí esse ponto, beleza, faz a norma regulamentando só a parte operacional, fluxo de processo, como é que vai se dar essa condução aí do agente de contratação, beleza. Você não tem, aí você pode fazer um decreto não, tem que ser uma lei nesse caso. Se você achar que não é uma norma geral, que é uma norma só da União, então não tem lei tratando, você vai ter que fazer uma. Diferentemente da norma geral que já tem a lei, você vai fazer regulamentar essa lei. Então você vai fazer uma legislação e, vamos supor, colocando preferencialmente também e esperar, né, o Tribunal de Contas ou até mesmo o Judiciário se manifestar. É a dica que eu dou. Então, muita atenção com isso, cada um vai ver a sua realidade. Aqueles que não têm esse problema, eu sugiro que já faça a regulamentação logo para se ver livre de menos uma regulamentação. Tem várias, tem mais de 40 regulamentações na lei. Igual eu falei no vídeo passado da regulamentação, você não precisa ficar esperando a União fazer a dela para ver se você se aplica ou não à sua realidade. Você já pode fazer a sua, desde que não contrarie a norma geral lá da lei 14133. Correto? Então espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido essa polêmica, essa diferenciação. E aqui mais uma vez eu toco no ponto da consultoria técnica jurídica adequada, né, que vai levar ao gestor todas essas informações para que ele possa decidir, né, qual é o melhor caminho aí a seguir com a sua gestão de riscos aí, a questão da integridade, escolher qual é a melhor parte aí, como regulamentar, né? Então, gestor se cerque aí de assessores jurídicos competentes, né, que consigam te auxiliar aí nessa difícil empreitada que vai ser a regulamentação para esses vários pontos da lei 14133, mas é preciso regulamentar logo para que comece a ser usada de fato e não espere lá os 2 anos que já está passando muito rápido, né? Já foi um quarto desse período. Daqui a pouco aí, final de ano, carnaval, para quando veja é 1º de abril, já foi um ano, só tem mais um ano. Né? O que você já fez? Já regulamentou? Já está colocando a governança das contratações? Já está capacitando aí a equipe, fazendo essa gestão de competência para ver onde cada um vai se encaixar e capacitando cada um nessa sua área, né? Tanto lá fase preparatória, fase da escolha do fornecedor e gestão e fiscalização de contratos. Então, já tem que começar a pensar. A gente sabe que ano que vem é um ano complicado, ano de eleição, né? Passa rápido. Depois tem Copa do Mundo. Então já começa a pensar antes, começa a fazer antes, não esperem. Então essa é mais uma vez a dica que a gente dá, né? E qualquer dúvida, qualquer posição, a gente está aqui à disposição. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.